Quem vai dar essa aula para nós? Tá aqui, ó. Sunaik, nutricionista, ok? Formado pela Universidade de Araraquara, especialista em emagrecimento, hipertrofia, longevidade saudável, nutrição funcional e esportiva. Tá certo? Então você vai ter um profissional de alta qualidade para que possa então falar um pouco para vocês da importância de manter uma boa imunidade. Como que pode fazer isso? Como que isso tem a ver com o tipo de água que você está bebendo? Então, deixa eu te perguntar aqui, você tem certeza que a sua água é uma água de boa qualidade? Você vai aprender hoje que água é essa, tá? E logo depois você vai ter a oportunidade também de ter um lado financeiro, ok? Mas, sem mais delongas, vamos lá. Sunaik, boa noite. Muito bem-vindo mais uma vez. E é com você agora, meu amigo. Boa noite, Nildo. Prazer estar aqui com vocês. Estou aqui na expectativa aqui de poder estar falando com vocês aqui ao vivo aqui para a gente fazer essa live hoje. É muito importante. Ah, só um recadinho, às vezes se cair aqui, porque a internet está muito ruim, choveu aqui muito, então está oscilando um pouquinho, mas vamos para cima que vai dar certo. Beleza, pessoal, vamos lá. Bom, é muito bom estar aqui com todos vocês, que bom que está todo mundo online aqui, perdeu um pouquinho, vamos dizer, não perdeu tempo, né? Mas vocês estão aqui separando um pouquinho do tempo de vocês para aprender um pouco mais sobre saúde. Claro que isso é muito importante. Poderia estar aí assistindo sua novela, seu jornal, mas você está aqui presente para aprender muito mais sobre saúde. E o tema hoje é muito importante, porque hoje a gente vai falar sobre água e qual é a relação da água com a nossa imunidade. Isso é muito importante vocês entenderem. Por que que a água é tão importante no papel da nossa imunidade? Primeiro passo, tá? A gente vai falar sobre a água aqui. Bom, imunidade é algo muito complexo de se entender. Então, não tem como a gente entender sobre imunidade sem a gente entender o principal papel da imunidade, que é atacar vírus, bactérias, fungos e por aí vai. A nossa imunidade ela foi feita para isso, tá? Mas a gente tem dois tipos de imunidade. A gente tem a imunidade inata e a gente tem a imunidade adquirida, tá? Ou adaptativa, tem gente que conhece. Qual que é a diferença das duas? Você imagina que a gente tem aqui, que a gente sofre um ataque aqui no Brasil. A gente tem o exército que vai correr para lá, concorda? O que a gente tem de pronto é o nosso exército. Então estamos sendo atacados. O exército vai atacar na hora. É o que a gente tem pronto. A imunidade inata é essa. Quando você sofre alguma infecção, alguma coisa, entra em contato com alguma bactéria ou vírus, a sua imunidade inata vai ser a primeira. Ela vai estar ali ativa para atacar aquilo ali. Então é o que você tem. Agora, você tem a imunidade adaptativa ou adquirida, que é uma imunidade muito mais sofisticada. Vamos supor que a gente está sofrendo um ataque aqui no Brasil de novo. Só que a gente já mandou o exército. O exército não está dando conta. Por quê? Tá muita gente. Aí o que, que vai acontecer? Ele vai fazer o seguinte: ele vai avisar, ele vai avisar que precisamos de um reforço aqui. A gente precisa de alguém. E para que, e o que, que a gente vai fazer? Então vamos avisar, além da gente avisar o exército que não está dando conta, a gente vai ter que avisar o seguinte: a aeronáutica, a gente vai ter que avisar vários outros lugares, a marinha e por aí vai, para poder juntar lá para poder atacar aquilo ali. A imunidade adaptativa é a mesma coisa. Então o que que acontece? Quando a gente está sofrendo um ataque, a gente vai usar a imunidade inata, é o que está pronto. Quando a gente quer algo muito mais forte, a gente vai falar assim: ô, imunidade adquirida, vamos esperar um pouquinho, que a gente vai te avisar. Só que ela leva um certo tempo. Por isso que, quando você pega a catapora, você pega uma vez só. Quando você entrar em contato com ela de novo, a sua imunidade adaptativa já criou um anticorpo memorizando ela. Então, se você entrar em contato com ela de novo, você não vai ter a doença. É isso que acontece. Então, você tem esses dois tipos de imunidade. Só que a imunidade
adaptativa, ela leva mais ou menos de 36 horas a 92 horas para ficar pronta. Então, ela não é da noite pro dia. Não é rápido. Então, o mais importante é a gente cuidar da imunidade inata, que é aquela de imediato. Então, para vocês entenderem, fiz uma analogia muito mais simples para vocês entenderem como é que funciona. Só que, como que a gente melhora a imunidade inata, que é a principal que a gente tem de começo? Primeiro passo, a gente tem que beber uma água de qualidade. Isso é extremamente importante, tá? Quando você bebe uma água de qualidade, você consegue melhorar, por exemplo, a sua hidratação. Você tem vários tipos de água. Então, por exemplo, quando você pega uma água, ela é mineralizada, ela é magnetizada, você melhora a condutividade dessa água. Essa água, ela tem mais eletrólitos, então ela é mais rica em magnésio, ela é mais rica em cálcio, e entre outros minerais. Só que você também tem a água magnetizada junto. O que que vai fazer a diferença? Ela vai diminuir a tensão superficial da água. Ela quebra o cluster dessa água. E essa água ela fica uma tensão mais leve. Ou seja, por ser mais leve, ela consegue hidratar melhor o seu corpo. Ela permeia melhor dentro da célula. Você imagina a célula, que é muito pequena. Ela precisa se hidratar. Quando você pega uma água que tem uma tensão superficial mais alta, essa água ela não permeia muito bem na célula. Então, ela precisa de alguns meios para permear na célula, por exemplo, as aquaporinas. Então, quando eu pego uma água que é magnetizada, eu diminuo a tensão superficial dessa água, essa água me hidrata mais. Ela consegue permear mais, por ficar mais leve. Você imagina que você está em pé, aí, agora. Os seus capilares praticamente estão contra a gravidade. Você imagina se você bebe uma água com a tensão superficial muito alta. Essa água não vai subir muito bem, ela vai ficar meio agarradinha lá. Então ela não hidrata tão bem assim. Então você tem água que hidrata mais. Isso faz toda a diferença, principalmente para sua imunidade. Por que isso, não é? Por que que a água é tão importante assim para a imunidade? Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem água oxigenada? Provavelmente vocês devem conhecer água oxigenada, né? Aquela que você compra na farmácia. Quando você tem uma ferida e tudo mais, você passa ali, às vezes, uma água oxigenada para não infeccionar. Concorda? A maioria aqui conhece água oxigenada. O seu sistema imunológico, ele, para matar uma bactéria, ele produz água oxigenada. O famoso peróxido de hidrogênio. Agora eu te pergunto, como é que você produz água oxigenada sem água? Para pensar um pouquinho vocês aí. Já pararam para pensar? Não tem como. Água oxigenada, peróxido de precisa de água. Então, por isso que é importante você se hidratar. Então, quando você se hidrata, olha só a diferença. Você melhora, inclusive, a sua imunidade. Lógico que isso não é da noite pro dia. Aí eu vou beber água agora e amanhã minha imunidade vai estar linda. Não. Lembre-se, para você subir uma escada, você não consegue subir 10 degraus de uma vez. Você tem que ir aos poucos, senão o tombo é grande. Então é aos poucos, você vai começar a se hidratar todo dia melhor, essa água vai te hidratar todo dia melhor, e a longo prazo você vai melhorar a sua imunidade. É assim que funciona. Nada é da noite pro dia. Ninguém emagrece da noite pro dia, ninguém ganha saúde da noite pro dia. Você vem a vida inteira tomando uma água errada, comendo errado, estragando a sua saúde, que você acha que começar a tomar uma água boa, amanhã você vai estar jovem, você vai estar ótimo. Não, calma. Lógico, à medida que você troca, você já tem diferença. Mas você vai ver realmente uma diferença boa a longo prazo, depois de uma semana, 2, 3 semanas tomando água com frequência, aí você vai ver a diferença. Só que a maioria das pessoas às vezes, não para pensar nisso. E o que as pessoas querem? Resultado imediato. Resultado imediato não existe. Sinto lhe falar isso para vocês. Não é uma pílula mágica. A gente não está aqui para vender milagre, a gente não está aqui, eu não estou aqui para falar para vocês, olha só que incrível que é. Não. Tudo tem o seu tempo, né? Quando você era magra, muita gente aqui está acima do peso, a pessoa era magra, a pessoa comia de tudo errado e não sabia, certo? Aí, com o tempo passando, a pessoa engordou. Aí, quando ela engordou, o que que aconteceu? Ela percebeu que ela estava acima do peso.
ou ele estava acima do peso. Só que tem um porém. Você não estava esperando engordar. Você estava vivendo a sua vida. Só que, quando você percebe que você precisa emagrecer e melhorar a sua saúde, você começa a fazer mudanças. Aí, como você está esperando alguma coisa acontecer, demora mais tempo. Você não estava esperando ganhar peso, você não estava esperando ficar doente, você estava vivendo sua vida. E por aí vai. Comendo errado, bebendo qualquer água, e tá tudo bem, manda bala. Aí, quando lá na frente o negócio pipocou, bateu o sinal vermelho, aí você aprendeu que sobre água. Aí você aprendeu que sobre alimentação. Aí você começou a mudar de ontem para hoje. Aí você já quer o resultado amanhã. Então calma lá, pequenos gafanhotos. Não é assim que funciona. Então a água ela é importante. O jeito de você tomar água também faz toda a diferença. Você tem que aprender a tomar mais água em jejum também. Você já levantar pela manhã, beber uma água que te hidrata mais. Porque você passou, imagina que você passou a noite inteira dormindo, 8 horas dormindo, 7 horas e meia, 8 horas. Esse horário você passou a noite inteira sem tomar água. Então o seu corpo praticamente está desidratado. Aí você levanta de manhã e às vezes nem bebe água, vai direto e come um pão com margarina, que é pior ainda. Entende? Aí você não se hidrata bem. Você não se hidratando bem, o que que acontece? Simplesmente você piora a sua saúde. É assim que funciona. Então, gente, à medida que você vai envelhecendo, as doenças também vão aparecendo. Então a gente tem que cuidar de tudo. Não é simplesmente, eu vou mudar agora, é isso que vai acontecer comigo. Não. Então começa a trocar a água que você bebe, começa a beber uma água de qualidade, aí você começa a implementar isso logo pela manhã. De manhã já começa a beber 300, 400, 500, 600 ml de água. Você já vai ver a diferença. Porque quando você se hidrata mais, você melhora até seu nível de energia. A maioria não sabe, mas quando você está desidratado, você bebe pouca água, você pode perder em até 30% o seu nível de energia. Sabe aquela pessoa que às vezes está assim, uma preguiça, não quero fazer nada, não sei o quê. Aí você vai ver, a pessoa está desidratada. Ela começa a melhorar a hidratação, começa a vir água boa para as células começam a trabalhar melhor. E as células trabalhando melhor, o que que acontece? Você melhora a sua energia, você começa a estar mais disposto, você dorme melhor, o seu sono é muito mais gostoso, o seu dia é melhor, a sua pele melhora, você diminui ruga. Sabia que ruga é um problema também de desidratação? Pega uma pessoa idosa e pega um recém-nascido. Um recém-nascido chega a ser quase 90% de água. Um idoso, um pouquinho mais de 50% ele tem de água. Isso se ele estiver bem hidratado. Se ele estiver bem menos hidratado, às vezes pode até diminuir menos. Pode ser uma quantidade ainda menor ainda, o percentual de gordura. Você pode ver que o idoso ele vai enrugando. E o jovem, ele sempre tem uma pele mais limpinha, mais bonita, mais esticada. Porque ele está sempre bem mais hidratado. Então, quando você quer evitar ruga também, é importante você se hidratar bem. Tomar uma água de qualidade, que te hidrata mais. Uma água que tenha mais minerais, como cálcio, magnésio. Uma água que seja mais hidratante, como, por exemplo, uma água magnetizada. Então, isso faz toda a diferença. Só que a gente está falando aqui sobre imunidade, água, é isso que vocês têm que entender. Senão, não tem como a sua imunidade funcionar bem. Então, quando você tem uma boa hidratação, a sua imunidade inata funciona bem, praticamente você não fica doente. Você entra em contato com o vírus, opa, vem aqui. Importante. Outra coisa que a água faz por você, ela te ajuda no processo de desintoxicação. Você quer melhorar a sua desintoxicação? Começa a beber mais água. Você que às vezes entra em contato com as coisas aí, come errado, é importante se hidratar. Você melhora, por exemplo, a acidez. Isso é importante. Quando você bebe uma água que está magnetizada, uma água que está mineralizada, essa água ela fornece mais minerais. E os minerais, eles são agentes alcalinizantes. Então você consegue equilibrar o processo ácido básico do corpo. Isso é importante. Só que a maioria das pessoas não entende.
A água magnetizada, ela é uma água, por exemplo, mais antioxidante. Melhor, ela doa elétrons para você. O que que é doar elétrons? Eu dou antioxidantes. Você imagina que, olha a minha mão aqui, ó. Minha mão tem 5 dedos, concorda? Eu vou fazer o seguinte, eu vou oxidar a minha mão. Quando você come muita porcaria, quando você tem uma alimentação ruim e tudo mais, você tem excesso de radicais livres. Pronto, eu vou oxidar minha mão. Pronto, diminui. Estou só com 4 dedos. Estou oxidado. O que que acontece quando você oxida? Essa reação ela é muito ruim quando você tem alimentação ruim, você tem uma dieta ruim, você oxidou, beleza. Agora eu só estou com 4 dedos. Agora, isso aqui, a minha mão vai ficar fazendo o seguinte: ela vai ficar procurando um outro dedo. Você imagina que isso aqui é um elétron, está oxidado, está faltando um dedo. Ele vai ficar rodando no meu corpo, achando um outro lugar. Bom, ele acha um lugar que pega um dedo, beleza, mas só que ele tirou de outro lugar. Essa reação, ela vai em cadeia. Você imagina essa reação podendo acontecer em 10 mil vezes. Olha o perigo do radical livre. Quando a gente impede isso, isso é bom. Você quer doar elétrons? Toma uma água, por exemplo, rica em minerais, com cálcio, magnésio. Eu dou elétrons. Eu doei elétrons? Eu reduzi. Quando eu oxido, eu tiro. Quando eu dou elétrons, eu dou antioxidantes. Então, por isso que os antioxidantes são importantes, principalmente no processo de envelhecimento, principalmente no processo de imunidade. Isso é extremamente importante. Tá, tô fazendo essa analogia para vocês entenderem, tá, gente? É bem mais complexo do que isso, mas isso é importante. Só que a gente está falando aqui sobre água, imunidade e tudo mais, que é imprescindível. Por quê? 70% do seu corpo é água. Se você não cuida desses 70%, não adianta você cuidar dos outros restantes. Só o restante. Os outros 30%. A sua alimentação é importante. O que que você come? Você come mais alimento ou você come mais produto alimentício? Você descasca mais ou você desembrulha mais? É uma regra muito importante. Descasque mais e desembrulhe menos. Só que a maioria das pessoas que vai no supermercado só compra produto alimentício embalado. Vou dar uma dica muito importante para vocês aqui. Vocês que já acompanham a gente aqui há muitos anos, tá? Me acompanha aqui também, inclusive no Instagram. Vai no supermercado e olha o seu carrinho. O que que você compra? Vai no supermercado e olha o carrinho das outras pessoas. Você vai ver que está cheio de produto alimentício. Infelizmente. As pessoas deixaram de comer alimento para comer produto alimentício. Por quê? Porque o produto alimentício ele dura mais tempo. Porque ele tem conservante, ele tem acidulante e por aí vai. Então, a gente tem que parar para pensar aqui que a água que a gente bebe é importante, a alimentação nossa é importante. Então, a gente tem que aprender a ingerir mais frutas, mais verduras, mais legumes, mais sementes, mais castanhas. A gente tem que variar nas carnes. Não é comer só carne vermelha, tem que variar com carne branca e por aí vai, etc. Importante. Lógico, eu tô falando desses 2 pontos são extremamente importantes, mas o seu sono também é extremamente importante. Como é que está o seu sono? Você está dormindo bem? Que hora que você está indo dormir? Tá dormindo tarde? Dorme tarde, acorda cedo? Aí no outro dia você tá cansada ou cansado? E parece que você foi atropelada por um caminhão? Você acorda, meu Deus, parece que. Ai, meu Deus, vai empurrando. Aí o que que você tem que fazer? Você levanta demais, você toma 3 xícaras de café para ver se o dia rende. Aí você tá desidratando. Quando você toma café, você desidrata. Uma xícara de café elimina 1,5 xícara de água do corpo. Então, se você toma 1 xícara de café, você tem que tomar 2 xícaras de água. Aprende isso. Entende? Então, o sono ele é importante também para a imunidade. O sono é extremamente importante. Aprender a dormir cedo, aprender a dormir no escuro. Isso é importante. Agora eu vou falar uma outra coisa extremamente importante para a sua imunidade também, além da água, da alimentação e do sono. Como é que está a sua exposição solar? Você tem tomado sol pelo menos aí 3 vezes por semana? Vou falar uma coisa para vocês. A maioria dos pacientes que chegam no meu consultório, eu faço essa pergunta: quantas vezes por semana você toma sol? A maioria responde assim, ó: ah, nenhuma vez. Nenhuma vez. Porque fala que não tem tempo.
Poxa, você não tem tempo de tirar ali 10 minutinhos, às vezes na hora do seu almoço, você se expor ao sol, em vez de você ficar aí na tela do celular, rodando Instagram, rodando Facebook, sem fazer nada? Quanto tempo você passa no seu celular? Quanto tempo? Seu celular, ele te fala. Se você for lá olhar nas configurações, quanto tempo você passa em rede social? Você vai ver que você passa 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Tem gente que passa 6 horas por dia, nem vê. Porque é tão bom, libera tanta dopamina na sua cabeça, você. Por que você não vai usar um pouco desse tempo aí? Você vai treinar, você vai tomar um pouco de sol, cuidar da sua alimentação. Ai, não tem tempo para preparar minha comida. Não tem tempo, não, mas tempo para ficar na rede social vocês têm, né? Ficar vendo videozinho engraçadinho na internet. Isso você tem. Então, é questão de prioridade. Priorizar a sua água, priorizar um sono de qualidade, priorizar a sua alimentação, que é importante. Você tem que nutrir o seu corpo. Lembre-se, alimentar e nutrir são duas coisas diferentes. Se você for ali no McDonald's e comer hambúrguer com batata frita, você sai de lá alimentado. Você não sai de lá nutrido. Então, daqui 1 hora e meia, você está com fome de novo. Porque você não nutriu o suficiente. Ali quase não tem nutriente. Por que que não tem nutriente? Porque é uma coisa que tem conservante. Quanto mais nutriente tem alguma coisa, mais rápido ela perde, mais rápido ela se deteriora. Então, o que que a indústria fez? Tirou a fibra e tirou os nutrientes dos produtos alimentícios. Aí você consegue durar mais tempo na gôndola no mercado. Então, olha o tanto que é importante. Você colocar isso em prática, eu posso garantir para você que você melhora em 70% da sua saúde. Só de fazer isso que eu estou falando aqui. Sem precisar passar por um profissional. Mas só que vocês não fazem. A maioria não bebe uma água boa, acha que a água é tudo igual. As águas não são iguais. A sua alimentação é importante. Comer comida saudável. Hã? Ah, mas demora muito para fazer, dá trabalho. Tudo dá trabalho. Dá trabalho ficar doente, você sabia? E dá trabalho também ter saúde. Qual que você quer? Você tem escolhas. Escolhas é importante. Você pode ter trabalho para ter uma saúde boa e você pode ter trabalho também para ter uma saúde ruim. Você quer ter trabalho para ter uma saúde ruim? Só comer porcaria. Você vai ver o tanto que é. Não é também não é fácil. Vai lá para vocês verem. Vai lá fazer uma compra de produto alimentício cheio de açúcar. Como é que você vai gastar um bom dinheiro também? Aí você come, lógico, aí você fica doente. Mas também, o outro lado também é importante. Você tem que ir no mercado, selecionar os alimentos, preparar os alimentos saudáveis. Então é sempre uma questão de escolha. Lembre-se disso. Tudo é uma questão de escolha. Você pode escolher tomar uma água boa, você pode escolher tomar uma água ruim. A escolha é sua. O que que você quer? O que que dá trabalho? Os dois dá trabalho. Entende? Então, às vezes, as pessoas deixam de fazer parar para pensar e querem ir pelo mais fácil. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Lembre-se disso. Só que a pessoa está tão na zona de conforto, a zona de conforto é uma delícia, tá? Eu sei que é. Porque o seu corpo quer que você fique assim. Só que as pessoas falam assim: peraí, eu começar uma academia, poxa, eu mudar a alimentação, mudar a água que eu bebo, tem um trabalhão, né? Tem que fazer isso, tem que beber 2 litros de água por dia. Ah, não. É difícil demais. É difícil também ficar doente. Porque você vai ter que gastar com um monte de remédio, aí você vai ter que ficar na UTI, aí você não tem plano de saúde, porque você não pode pagar, né? E aí, qual que é difícil? Escolha o seu lado difícil. Escolha o seu lado difícil. E você precisa entender que, para você fazer tudo isso que eu estou falando aqui, você precisa de três coisas. Três coisas. Você precisa ter foco. Qual que é o seu foco? O que que você quer? Eu quero ter saúde. Eu quero beber uma água boa. Eu quero fazer atividade física. Esse é o seu foco. Você vai focar nisso. Você vai ter que ter disciplina. Esse é o segundo passo. Ter disciplina para implementar isso todos os dias, para virar uma rotina. Então você tem que ter o foco no que você quer, você tem que ter a disciplina para implementar isso todos os dias, e você precisa de uma terceira coisa, que não tem como você não ter, senão você não adianta nada a disciplina nem o foco. Você precisa executar. Se você não executar, não adianta nada. Zero. Você tem que pôr em prática, você tem que executar tudo que você quer. Entende?
Então não adianta eu vir aqui falar para vocês sobre água e tudo mais e vocês não fazerem nada. Ficar aí de braço cruzado. Adianta? Não. Reclamar também não adianta. Ai, mas é porque, é porque. Não, tem nada porque, não tem nada de reclamar. Quem reclama quer clamar duas vezes. Reclamar. Para pensar. Você está clamando duas vezes. Então para pensar nisso. Isso é extremamente importante. Só que vocês não dão valor. Só dão valor quando começa a perder. Aí a saúde começa a piorar, aí o joelho tá doendo, aí as costas tá doendo, aí a cabeça tá doendo, o cotovelo, isso e aquilo ali. Cadê? Começa a melhorar. Então, gente, o que que eu quero falar pra vocês? Lógico, o que eu falei aqui é muita coisa. Não dá pra você fazer tudo de uma vez. Começa por partes. Começa trocando água. Trocou a água. Opa, implementou, melhorou isso, pá, pá, pá. Olha que beleza. Vou começar a mudar melhor mais a minha alimentação também. Opa, aí você já foi para a segunda parte. Opa, agora eu vou começar a fazer uma atividade física. Ah, agora eu vou começar a me expor um pouquinho mais no sol. Vou tirar 2 vezes por semana, 15 minutinhos. Opa, vou implementar agora tentar dormir mais cedo. 10 horas. O celular já está desligado. Para 10 e meia tá dormindo. É isso que a gente tem que fazer. Mas só que as pessoas não param para pensar. As pessoas querem tudo de uma vez. E tudo de uma vez. Lembre-se, quem dá um passo maior que a perna, o tombo vai ser maior. Então isso é extremamente importante. Certo, gente? Espero que vocês tenham aprendido muito sobre isso, tá? Se não pôr em prática, não adianta, tá? Vou passar aqui pro Nildo, que ele quer falar sobre os depoimentos, que isso é muito importante. Espero que vocês tenham entendido, tá? Tô aqui para ajudar vocês. E tamo junto, né, Nildo? É isso aí, meu amigo. Deixa eu compartilhar aquele videozinho aí para você comentar um pouco sobre aquele vídeo. Perfeitamente. Eu quero, É eu ia muito, falar, ia até vai falar isso ser para você muito agora, que você ia importante. compartilhar. Aí, em seguida, eu já vou pedir para a Catiane aí levantar a mãozinha, porque depois ela vai dar um depoimento aqui, muito bom. Você sabia que 70% do nosso corpo é formado por água? Ela está presente nos principais órgãos vitais. É por isso que tem tudo a ver com a sua saúde. Aqui em casa eu não abro mão de uma água de qualidade de verdade. Para minha família, só água magnetizada. Olha só a diferença entre a água comum e a água magnetizada. A água comum tem uma estrutura molecular formada por aglomerados, grandes cachos, totalmente desalinhados, o que dificulta a entrada da molécula de água nas células, impedindo uma hidratação e limpeza celular mais eficiente. A água tratada magneticamente é bem diferente. O fluxo magnético gerado pelo silocimol quebra esses cachos e realinha as moléculas, melhorando a hidratação e a limpeza de toxinas do interior das células. E não é só isso. O processo de hidrólise favorece a formação dos hidróxidos alcalinos, promovendo a alcalinização do organismo, com menos acidez e melhor oxigenação do sangue. E, principalmente, esse processo favorece a redução do excesso de radicais livres. Estes 3 fatores estão relacionados com o surgimento de várias doenças. Viu? É assim que eu cuido da minha hidratação, da minha pele e do bem-estar da minha família. Ah, e não se esqueça, use sempre o legítimo magnetizador de água Silocimol. Beba água magnetizada. É leve, hidratante e faz muito bem. Silocimol. O futuro da saúde chegou para você. Tudo bem, gente. Shunai, quer fazer algum comentário? Fica à vontade aí a respeito do vídeo. Perfeitamente, que isso é muito importante. Só para vocês entenderem aqui, tá? Foi muito bem explicativo o vídeo. O que que ela mostrou? Que realmente, quando você magnetiza a água, você quebra
os clusters. A gente chama de cluster, tá? A água é formada por clusters. Você que tem cluster de 11 moléculas, 12, 15, 16 moléculas. Então, quando você usa o magnetizador, você quebra isso, você diminui esses clusters. Então, essa água fica com uma molécula um pouco menor. Então, isso permeia melhor dentro da célula. Então, você tem uma célula mais hidratada. Isso faz toda a diferença para sua saúde, para sua imunidade, para o seu cabelo, para sua pele, para tudo. Então, isso é uma tecnologia que está aí disposta para a gente para melhorar a nossa saúde a longo prazo. A gente quer ter saúde, a gente quer viver bem. Então, isso é extremamente importante. Quando você bebe uma água assim, você recebe uma água mais que hidrata mais e uma água que vem com minerais, por exemplo, cálcio, magnésio, entre outros. Isso é extremamente importante. Onde você melhora, por exemplo, íons que são mais alcalinos. Então, todos os minerais eles são alcalinos. Então, isso é importante. Quando você bebe água magnetizada, você recebe uma água que te hidrata mais e com mais minerais. Que bom. Obrigado aí, Sunai. Nada, Deus. É interessante isso, olha só. Por que que eu chamei a Catiane? A Catiane, ela tem um depoimento que ela sofria de uma doença autoimune, quando o sistema imunológico ataca os tecidos saudáveis por engano. Isso tem a ver também com a questão da imunidade dela. Aí, por favor, Catiane, fala pra gente aí como era a sua situação antes do projeto e depois que você conheceu então o projeto. Boa noite, Catiane. Boa noite. Então, antes do projeto, né, assim que eu descobri, né, que eu era portadora da artrite reumatoide, então eu sentia muitas dores. Aí eu comecei o tratamento convencional, consegui ter alguns benefícios, mas por conta do meu trabalho, o esforço físico, sempre eu tinha crise, né, porque no meu caso, as dores se concentravam nas regiões das mãos. Então, qualquer esforço a mais no trabalho, então já tinha crise, aí tinha que tomar o corticoide, né, para poder amenizar, né, as crises. E, Catiane, como foi que então o projeto lhe ajudou? Como que a água lhe ajudou nesse processo de melhorar a sua imunidade e ao mesmo tempo fazer esse tratamento aí em você? Então, muda bastante, né? À medida que eu comecei a fazer uso, né, melhorou, porque assim, né, melhorou também a questão da minha imunidade, né? Antes eu estava tomando até mesmo vitaminas para poder amenizar a questão, né, das dores nas articulações. À medida que eu fui utilizando a água da maneira correta, direitinho a quantidade, então a inflamação ela começou a ir sendo reduzida, né? Então já está mais ou menos com 1 ano e meio que eu não tive mais nenhuma crise. Eu já consegui, né, voltar a fazer as atividades que eu fazia antes, né, não sentir mais dores. E também houve uma redução, né, da medicação. O tratamento que eu faço, eu tomava, por exemplo, 6 comprimidos. Aí, à medida que eu fui, né, tendo os benefícios, aí o médico foi vendo a necessidade de reduzir. Então, hoje eu estou na dose mínima, né? Não posso Que interromper o bom. tratamento totalmente, mas melhorou bastante. Então, a gente vê o quanto é importante a gente cuidar, né, da água, algo tão simples, né, que às vezes as pessoas, como foi falado, né, acha que toda a água é tudo igual, né, mas a água magnetizada, ela realmente faz muita diferença na nossa vida. Muito bom, Catiane. Obrigado aí pelo seu depoimento, tá? Shunai, fica à vontade. Quer fazer algum comentário aí relacionado a como que a água deu uma ajudada aí no tratamento da Catiane? Abre teu áudio, por favor, Sunaik. Aí, Isso. agora foi. Tá fechado. Ó, muito importante. Por que que melhorou os sintomas? Quando você se hidrata mais, a água ela consegue permear vários outros lugares. Então, isso é importante. Então, ela chega em lugares que às vezes uma água comum não chegaria. Segundo, quando ela está tomando uma água magnetizada,
ela por ser uma água mais antioxidante, você melhora o perfil inflamatório. Isso é importante. Então você ajuda a combater a inflamação. E terceiro, ela é uma água tratada com o Top H+, que fornece minerais para a água, cálcio, magnésio, etc. Então esses minerais, que provavelmente às vezes ela estava deficiente, ajudou mais ainda. Porque como é uma água que hidrata mais, ela consegue levar mais minerais para as células, ajudando a melhorar a recuperação da célula. Então você sim tem uma boa recuperação quando você bebe uma água de qualidade. Então, um dos melhores tratamentos que você pode fazer para qualquer doença. Então a gente está falando qualquer doença, é dar uma água de qualidade para essa pessoa. Quando você dá uma água de qualidade para essa pessoa, ela vai sim ter melhoras. A gente não está aqui para falar que é uma cura. Olha, tomar água que curou. Não, não existe isso. Mas você melhora muito. Você diminui a inflamação, você melhora a nutrição. E isso faz toda a diferença. Então você trata as pessoas com água. Simples vocês entenderem isso. Parece mágica, mas é simples. É só você testar. Nada fala mais alto que resultado. Isso. Muito obrigado, Sunai. De nada, Nilton. Tatiane, muito obrigado aí pelo seu depoimento. Foi muito bom ter você hoje participando aqui nessa live, mostrando a importância aí de uma água de qualidade. Sunaik, muito obrigado também. Foi um prazer estar aqui junto com você nessa live e nós vamos dar continuidade aqui, tá? Prazer foi meu. Um abraço para você. Obrigadão. Gente, agora olha que interessante, né? Se você tem uma água de boa qualidade, com um produto de altíssima qualidade, será que você quer ficar com isso só para você? Lógico que não. Tem uma oportunidade para que você possa também levar isso para outras pessoas. E eu vou te mostrar então, um pouco espaço de tempo, como que você, que é nosso convidado, pode, além de ter saúde e qualidade de vida, levar isso para outras pessoas e fazer disso algo para que você possa sustentar a você e sua família, ter a sua independência financeira. Deixa eu dividir novamente